na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pastora Kelly, deixa eu te aceitar aqui. Eita, glória! Que bênção, deu certinho. Amém, a paz de Cristo. Minha amada, seja bem-vinda. É um prazer estar com você. Amém. Vamos aguardar, o pessoal vai estar chegando aí aos pouquinhos. Mas vamos estar orando até que chega mais alguém aqui. Se quiser já compartilhar. Depois, se a minha tela aparecer pretinha para você, porque eu vou estar compartilhando a live, tá? Mas você pode continuar falando que eu tô ligadinha aqui te ouvindo, tá? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Amém, glória a Senhor Deus. Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez na tua presença, Pai querido. Espírito Santo, nesse momento eu te convido, Pai, a ser, meu Pai, nessa sala virtual, que a partir desse momento, Pai, que passa a ser uma sala espiritual, Pai, aonde o teu Espírito Santo, Pai, irá falar aos nossos corações, irá direcionar essa live de Deus, porque eu creio, Pai, eu creio que essa live, Pai, se ela, Pai, chegar ao coração pelo menos de uma mulher, Pai, e essa mulher for tocada, for sarada e curada através daquilo que o Senhor vai fazer, já será o suficiente para o Senhor fazer coisas grandes. Então, por isso, Espírito Santo, que eu te convido nessa sala, nesse momento. Pai, envia essa live, Pai, para aqueles que precisam ouvir nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos sermos sensíveis ao Espírito Santo nesse momento, para fazer não aquilo que queremos, mas sim aquilo que é necessário para esse tempo, Pai. Muito obrigado pela vida da tua serva. Usa e capacita ela, meu Pai, conforme a tua vontade e o teu querer nessa noite, Pai. Assim eu já te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero orar ao Senhor. Deus, Amém. nesta noite eu quero glorificar o teu nome, Senhor, por tudo Meu que o Senhor Deus. tem feito, Senhor, em nossas vidas. Quero me colocar mais uma vez à tua disposição, Senhor, como boca de Deus, como profetisa do Senhor, Pai, para que vidas sejam alcançadas, Deus, através da tua palavra ministrada por nós, mulheres posicionadas. Que o Senhor nos dê a tua direção, que o Senhor encha a nossa boca e que vidas, Senhor, sejam transformadas, vidas sejam libertas, vidas, Senhor, sejam tocadas, Senhor, por nós, Senhor, aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que a bênção do Senhor nos siga e milagres aconteçam, mudanças de vida aconteçam, Pai, para louvor e honra do teu nome, porque somos instrumentos teus, servas do Senhor, para, Senhor, frutificar aonde nós estivermos. Pai, continua nos abençoando, Deus, em nome do teu Filho Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Deus, por mais essa porta que o Senhor abre na minha vida, que o Senhor, Pai, seja glorificado em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Minhas amadas, vocês que estão entrando aí, compartilhe essa live nos seus grupos, com as suas amigas, com aquele que você sentiu no seu coração, porque eu creio que o Senhor irá falar conosco aqui nessa noite através dessa live. E que possamos a cada dia sermos despertadas para essa obra, que nós possamos usar essa ferramenta onde muitos têm usado, né, pastora Kelly? Essa ferramenta em prol de destruição do ser humano, né? Mas nós estamos aqui para fazer diferente. A gente está usando aqui essa ferramenta em prol de levar vida, né, para as pessoas. E eu creio que o Senhor fará coisas grandes aqui. Camila, seja bem-vinda. Compartilhe essa live aí. Fica à vontade, Kelly. Se apresente. Deixa Deus te guiar. Então, meu nome é Kelly, não sou pastora, sou serva. Amém, amém, amém. Mas em cada um de nós há um chamado assim de pastoreio. Por exemplo, eu na minha igreja pastoreio as crianças, né? Porque a gente ministra sobre elas a palavra do Senhor, né? E tá ali cuidando, né, das ovelhinhas do Senhor. Então, assim, não é a posição, né? Mas é o chamado, aquilo que nós fazemos. Então, meu nome é Kelly, né? Kelly Nunes dos Santos, mas eu gosto de ser chamada Kelly dos Santos, gosto de honrar o nome do meu esposo.
Sou psicanalista, mas eu costumo dizer que antes de eu ser qualquer coisa, eu sou serva. Eu sou serva e eu sou serva. Eu quero fazer a vontade do Senhor, viver no centro do querer da vontade do Senhor. Porque todo conhecimento que a gente adquire é a graça de Deus, é o dom de Deus que Ele nos dá. E costumo dizer que isso é uma ferramenta na mão de Deus para que nós possamos alcançar vidas, lugares, pessoas, e o maior propósito, né, do meu coração é alcançar vidas, ser instrumento para que realmente Deus alcance outras pessoas, né? Assim como um dia alguém orou por mim, como alguém um dia se posicionou e pregou a palavra para mim, me alcançou, eu também quero ser esse instrumento para que outras vidas também sejam alcançadas, assim como eu fui. No nome de Jesus. Fica à vontade, Kelly. Pode ficar à vontade, tá? A oportunidade é sua. Amém, amém. Então, eu estava meditando, né, nesses dias, acerca de tudo que está acontecendo, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus, né, pela Zoraida, minha amiga, não posso deixar de mencioná-la, que abriu as portas da igreja, né, para que eu pudesse estar ali conhecendo outras mulheres. Mas, assim, eu tô com meu coração muito grato a Deus, porque, assim, eu já recebi tantas palavras, sabe, profecias, e nesses últimos tempos, o Senhor me deu uma palavra, usou pessoas para falar comigo que soprariam o meu nome, que fariam novas conexões, né? E eu louvo a Deus porque isso tem acontecido. Eu tenho conhecido mulheres assim extremamente abençoadas, dispostas a fazer. Esse era o desejo do meu coração, arde no meu coração, o desejo de fazer a obra do Senhor, ser realmente, usar o talento que Deus me deu para que outras mulheres sejam alcançadas, né? Porque assim, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente vê o quanto ao nosso redor existem pessoas feridas, com feridas abertas, né? Sofrendo com depressão, sofrendo com tantas angústias, por abandono, tantas outras coisas. Eu costumo dizer que quando eu digo assim que a psicanálise é um instrumento na mão de Deus, porque assim, tem coisas na igreja, não é que a palavra não trate, mas é que precisa de algo pontual, algo que realmente de um instrumento que trate aquela ferida no ponto necessário para que mude. Né? Porque aquilo que a gente não descobre, aquilo que a gente não identifica, a gente não trata. Muitas vezes as pessoas entram dentro da igreja, saem dentro da igreja, é ministrada uma palavra, as pessoas recebem, porém aquela ferida está ali e elas não sabem como deixar. Então, assim, e eu tenho me disposto a ajudar essas mulheres, essas pessoas. Algo também que aconteceu na minha vida há algum tempo que é relacionado realmente a posicionamento. Essa frase, essa palavra, né, que Deus colocou no seu coração, tem falado muito ao meu coração. Tem sido o start da minha vida de mais ou menos uns 2 anos para cá. Eu ouvi uma pregação do pastor Elon, dos Estados Unidos, que ele fala dos montes, né, como eu comentei na igreja, e que nós precisamos nos posicionar e saber qual é o monte da nossa influência. E eu vi que eu tinha assim, um conhecimento e eu estava me sentindo obesa espiritualmente. Porque eu adquiri o conhecimento e eu não estava colocando esse conhecimento para fora. Foi onde eu tomei um posicionamento diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero usar o meu conhecimento, principalmente da palavra, para abençoar outras pessoas. E aí foi onde Deus começou a me direcionar para que eu me posicionasse. Me posicionasse no meu trabalho, me posicionasse dentro da minha casa, me posicionasse dentro da igreja, né? Serva eu já era. E sempre fui assim, muito buscar fazer a obra com perfeição, com sabedoria, mas em alguns momentos eu não me posicionava. E eu aprendi que até quando você fica parado, quando você se omite, é um posicionamento.
Um posicionamento que também surte consequências. Porque quando nós ficamos estagnados, quando nós ficamos parados, estamos deixando de viver algo que foi preparado nos céus para as nossas vidas. Então, é um posicionamento. Nós estamos parados, estamos nos posicionando contra aquilo que nós poderíamos estar vivendo. Então, ficar parado não é uma opção. E eu falei, Senhor, então eu não vou ficar parado. Eu não tenho todo o conhecimento, eu não sou capaz de muita coisa, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar sabedoria para que eu possa me posicionar. E através desses posicionamentos que eu estou vivendo, assim, eu tenho vivido algumas viradas de chave no meu trabalho, né, vivido milagres, porque assim, por exemplo, eu fui trabalhar numa escola direcionada por Deus, aonde o Senhor me deu o direcionamento mesmo, uma palavra, queria me levar para lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, foi para cá mesmo que o Senhor me trouxe, porque assim, é um tormento, é um lugar assim muito carregado espiritualmente, porém assim, eu tenho visto o agir de Deus. Eu tenho visto milagres acontecer, vidas sendo alcançadas. Ontem mesmo no culto, ontem não, domingo, fruto, né, desse posicionamento do meu trabalho, onde eu falei, Senhor, eu não vou mais esconder que eu sou crente, ou vou deixar qualquer dúvida que eu sou serva do Senhor. Porque eu posso ser até mandada embora, as pessoas podem questionar, podem se levantar contra a minha vida, mas eu vou continuar falando da tua palavra. Ainda que eu sofra as consequências disso, mas eu não vou deixar de me posicionar. E quando eu tomei esse direcionamento, Deus começou a ministrar sobre a vida de outras pessoas. Eu já consegui alcançar a vida de uma amiga que estava desviada. Hoje ela está caminhando para a igreja comigo. No domingo, a cunhada dela voltou para Cristo na minha igreja. Então, assim, sim, foi lindo, tremendo, assim. A importância do posicionamento é tudo. Do posicionamento. E aonde foi uma das palavras do pastor Elon, que é no lugar onde você está, não é só dentro da igreja. Porque às vezes a gente acha que viver o evangelho é dentro da igreja, ali a gente abraça, ali a gente beija, saiu dali. Então a gente precisa, no nosso trabalho, estar disponível. A igreja lá fora, né? Isso aí, a igreja, o campo, né? A seara é lá fora. O campo é grande, falta ceifeiro. E a gente tem que estar disponível, sensível a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Deus quer fazer lá, porque nós somos aonde nós estivermos. E nós somos, e Deus, a palavra de Deus nos garante que as bênçãos do Senhor, elas nos seguem. O Senhor, Ele está conosco em todos os lugares. Então, o Senhor está comigo no meu trabalho, está comigo na igreja, está comigo dentro do ônibus. Então, quando eu e minha família estava para vir para a região dos lagos, né, que a gente é de Minas, eu sou mineira, minha esposa é carioca, mas moramos 6 anos lá em Minas. E no finalzinho, por mais que eu sabia que o meu coração já estava preparado para a mudança, que Deus já vinha preparando a gente, né? Que a gente não estava findando já o nosso momento ali naquela terra ali. Mas ainda assim, um dia eu questionei ao Senhor o porquê. Porque, tipo assim, a gente estava tudo. Quando a gente conseguiu se estabilizar no lugar, com casa própria, emprego, as crianças tudo estudando, ministério, tudo direitinho, o Senhor falou: pronto, agora é hora de desarpar. Aí eu questionei o Senhor dentro do quarto em oração. Falei: Senhor, por que o Senhor está me levando para aquele lugar? E ali, nitidamente, o Espírito Santo falou comigo naquele dia: não é sobre você, é sobre o reino. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ser igreja aonde a gente for, porque nunca é sobre nós, não gira só em nós, mas em torno da vida daqueles que estão lá fora. Por isso que é essencial o posicionamento. É verdade, é verdade. E a gente também precisa ter um sentimento no nosso coração que não é sobre nós, mas também parar de pensar muito em nós, né? O que Deus vai fazer por mim, porque assim,
realmente, assim, todos os dias a gente vai trabalhar, é pra gente, a gente vai fazer. Muita coisa a gente faz pra nós, pra nós, pra nós, pra nós. E a gente não vê que tudo não é só sobre nós, é sobre o outro. Por exemplo, eu tô no meu trabalho, mas às vezes não é só sobre eu ganhar o dinheiro, né? O que o trabalho vai me trazer de retorno, mas é sobre alguém ali naquele lugar. Porque Deus te colocou lá por um propósito. Tudo tem um propósito. Então a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus lá naquele lugar de que qual é o teu propósito, Senhor? O que que eu estou fazendo aqui? Porque não é só sobre ganhar dinheiro. Porque quando eu fui para lá, eu passei assim, eu tinha Deus abriu duas portas em Rio das Ostras para mim. Eu ia me mudar para lá, porque eu queria também ir para perto da minha igreja, porque, né, a distância. Aí o Senhor falou no meu coração, ainda não. Depois de tudo aberto, meu filho matriculado, meu esposo em concordância comigo, vamos alugar uma casa lá, a gente aluga nossa casa aqui. E aí Deus falou assim, usou uma pessoa e falou assim, ainda não. Aí eu falei, mas Senhor, lá vou ganhar tanto, vou trabalhar e tal, e meus filhos numa boa escola, não sei o quê, perto da minha igreja, tudo muito favorável, tudo muito perfeito. Aí Deus falou, ainda não. E aí eu falei assim, Senhor, mas e a questão financeira? A gente está precisando. Aí o Senhor falou assim, eu te garanto. Eu te garanto. E assim, eu tenho vivido milagres nos pequenos detalhes. Não tem faltado nada. Deus tem aberto portas. Assim, a gente tem conseguido fazer coisas que a gente outrora não ia conseguir, né? Assim, visto o agir, o mover de Deus nas pequenas coisas. Outra coisa também que muitas vezes, quando a gente fica pensando muito em nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente esquece dos pequenos detalhes. E Deus, ele é Deus de pequenos detalhes. Ele é Deus ele é fiel no pouco e muitas vezes a gente fica com uma cegueira e a gente não vê as pequenas coisas que Deus vai fazendo. E assim, eu tenho pedido a Deus todos os dias, Senhor, faz-me ver com os teus olhos, me ensina a ver os pequenos milagres, nas pequenas coisas o Senhor movendo. Né? Eu estava meditando, né, no livro de Esté, que agora mais do que nunca me encantei com o livro de Esté, e você vê como que Deus, ele nos pequenos detalhes, quando Mardoqueu ele estava pensando na sua prima, de tentar, né, fazer com que ela se tornasse rainha, Deus já estava pensando no seu povo. Deus já estava pensando no livramento. Ela nem sabia, ela estava ali, né? Talvez pensando assim, eu vou mudar de posição, eu vou me tornar rainha, eu vou viver uma vida regrada né, com conforto. E aí Deus vai lá com aquela visão, não é sobre você, é sobre o meu povo, o povo que eu amo, as pessoas que eu preciso alcançar. E aí, né, nós recebemos uma palavra hoje que eu até postei, falei assim, ó, o propósito não é sobre você, mas sobre pessoas que Deus quer alcançar através de você. E na verdade é tudo sobre isso. O que Deus quer fazer sobre mim, comigo, como que Deus quer me usar para outras pessoas, quantas vidas Deus quer alcançar através de mim, de você, porque o restante tudo vai passar. Casa bonita, carro, outras coisas. E as vidas? A vida eterna. Aonde essas pessoas vão passar a sua vida eterna? Porque a vida é eterna, mas aonde nós vamos passar a vida eterna, que deveria ser a preocupação de todos, principalmente daqueles que já conhecem essa graça, né? Porque nós fomos alcançados. A gente deveria ter isso como primazia na nossa vida, de que assim como nós fomos alcançados por essa graça imerecida, por esse favor imerecido, né? Porque nós não merecíamos. Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Às vezes me traz. Um dia eu estava limpando a casa do Senhor e eu parei para meditar nisso, e aquilo me trouxe até um choro naquele momento. É como se o Espírito Santo de Deus me trouxesse um sacode ali naquele momento. Me veio no meu coração que muitas das vezes, em vez da gente se preparar para uma vida na eternidade, a gente procura sempre se preparar para uma vida terrena.
Exatamente. A gente não está se preocupando com a eternidade. A gente está muito focado aqui, ó, no que a Uhum. gente está vivendo aqui na Terra. Esquece que nós não somos daqui. Nós não fazemos parte daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Não é Exatamente, verdade? exatamente. Eu estava com essa mesma percepção. Não tive assim, nessa mesma visão que você, mas eu também estava me questionando, assim, no sentido de quanto tempo eu perco com tantas coisas inúteis, com tantas distrações que eu poderia estar vivendo mais perto de Deus, mais cheia de Deus, conhecendo mais Ele. Eu tenho orado assim, pedido a Deus para que ele seja não convidado na minha casa, mas que ele seja a pessoa, o dono da casa, que ele passe por todos os cômodos, que ele tenha total liberdade como dono da casa, para que ele possa fazer aquilo que apraz a ele, porque a gente olha para as coisas naturais, né? Fica ali, às vezes perde tanto tempo com tantas coisas. Eu falei, Senhor, eu pedi perdão a Deus. Eu falei, Senhor, me ensina a remir meu tempo, me ensina a gerenciar o meu tempo de forma mais agradável a Ti, porque eu quero te conhecer mais. Eu quero estar assim, te sentir mais, saber mais de Ti, porque a Tua palavra fala que o Senhor tem segredos para aqueles que Te buscam, algo novo que ainda não conhecemos. Então, Senhor, eu quero viver isso, eu quero conhecer mais, eu quero viver com visões diferentes daquilo do natural. Aí eu parei para pensar assim, eu falei assim, quantas coisas não reveladas ainda Deus quer revelar para nós? Quantas coisas Deus tem preparado para nós e muitas vezes a gente não está preparado porque nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis, inúteis, que não acrescentam em nada na nossa vida. Quanto tempo nós perdemos? Às vezes, nossa, quantas vezes eu dei tantas desculpas falando, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer isso. E quando isso se tornou, tem se tornado prioridade, eu tenho arrumado tempo. O tempo acontece. Por quê? Porque não, outras coisas deixaram de ser prioridade. Então, a gente precisa aprender a priorizar o reino. E assim, eu queria, né, aqui deixar um versículo que, lendo a palavra, o Senhor trouxe ao meu coração, que está lá em Tiago 4,6, que fala assim: Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. E eu também estava meditando sobre a soberba. Quantas vezes nós nos ensoberbecemos Meu Deus. com os nossos pensamentos, achando que nós estamos fazendo o certo. Vamos na Meu igreja, Deus, é forte essa louvamos, palavra. voltamos para casa e achamos que já estamos fazendo o suficiente. Isso é soberba. Meu Deus, é forte. É soberba. E aí, eu creio assim, Deus ele resiste. Algumas coisas não acontecem porque Deus está nos resistindo. Deus está nos resistindo. Porque estamos priorizando outras coisas, achando que já estamos fazendo o suficiente, estamos fazendo o suficiente, e sendo que não estamos fazendo nem um trio daquilo que nós deveríamos estar fazendo. Aí é onde eu fico me perguntando, Senhor, o que era para eu viver hoje? O que é para eu viver hoje, assim, do centro do querer da tua vontade? Porque eu fico imaginando assim, em alguns momentos que eu estou vivendo a permissão de Deus. E eu falei para Deus, Senhor, não quero mais viver a tua permissão. Eu quero viver segundo o teu querer, aquilo que foi programado nos céus para minha vida hoje. Para minha vida hoje. Então, o Senhor tem falado, ao centro do querer da vontade do Senhor. Essa é a minha busca hoje, Senhor. Eu quero viver no centro do querer da tua vontade. Retira de mim toda a soberba, tudo aquilo que eu acho que eu estou fazendo já de suficiente no seu reino, na minha casa, na minha vida, no meu casamento. Então, tira isso de mim. E eu quero cada vez mais que o Senhor me torne uma pessoa mais humilde, a ponto de ser agraciada todos os dias pelo querer, o centro do querer da tua vontade. Então, assim, depois desses posicionamentos, eu tenho, assim, espiritualmente falando, vivido coisas assim,
são pequenas ainda, mas que vão gerar grandes coisas no reino. Principalmente a questão de novas alianças, né? Porque Deus, ele não une pessoas, meu pastor diz muito isso. Ele Costumo une dizer que propósitos. quem perde conexões perde oportunidades. É verdade, exatamente. Ou E meu pastor, vice-versa, quem perde oportunidade perde conexões. é verdade. Eita glória! Vou até anotar. É isso aí. Nós estamos num tempo que nós temos que andar conectados, né? As conexões são importantes, né? São pontes. Então a gente não pode jamais perder as conexões que o céu tem nos dado. Então, se está havendo oportunidades, agarre, porque ali há conexões. Eu tenho vivido isso na pele. Na pele. É tremendo, né? É maravilhoso. É, isso e faz parte da obra, né? Faz parte daquilo que Deus ele quer fazer. Deus quer, ele une as pessoas num propósito, porque existe um propósito. Eu creio que se Deus nos uniu hoje, e tudo é o tempo dele. É porque ele tem um propósito. Qual é esse propósito? Basta a gente buscar, né, qual é o propósito. O que o Senhor Discernimento. tem? Buscar o discernimento de Deus. Então, assim, é tremendo, né, o que a gente está vivendo, que, assim, nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, de outras mulheres, serem exemplos, né, porque, querendo ou não, nós estamos influenciando pessoas. Eu aprendi com a nossa Por pastora, exemplo, né? exemplo, e nós estamos influenciando, mas qual a influência que nós estamos exercendo sobre a vida dessas pessoas? Influenciando a coisas ruins ou a coisas boas. A nossa posição, o nosso falar, o nosso andar, está remetendo o que para essas pessoas? Eu também tenho me preocupado com isso. Como a minha postura do meu falar, do meu andar, como eu me visto, como eu me coloco, como eu falo, né? Porque o crente ele precisa ser diferente. A Bíblia fala, o crente é diferente. Então não adianta a gente nos moldar aos padrões do mundo. A gente precisa nos moldar ao padrão da palavra, né? Eu me lembro da passagem onde Pedro nega Jesus. E ali aqueles homens falam assim, ué, você estava com ele e ele nega Jesus. E aí ele fala, até a sua fala é igual. Então, ou seja, o falar é diferente dos outros. Então, a nossa fala tem que ser diferente. Será que a gente está falando de uma forma que condiz com a palavra? Ou a gente está nos moldando nos padrões do mundo? A nossa fala é igual ao mundo? Ou no ambiente que a gente se molda ao ambiente que a gente está? Ali todo mundo está fazendo fofoca, eu também vou fazer. Eu tô ali, todo mundo começa a chacoalhar, e ali eu também fico ali no meio e faço, ou eu me posiciono. E o que eu tenho aprendido de posicionamento é nos pequenos detalhes. Não é só você vestir uma roupa, ou você ir ali da parte do Senhor. Não, é você, aonde a fofoca está imperando, você pegar e se esquivar. Ou então você ouvir, porque muitas vezes você está ali, você escuta, você não replicar. A fofoca morrer em você, principalmente dentro da igreja, morrer em você. Porque senão você se torna moldado ao padrão do mundo. Então a gente precisa se posicionar nas pequenas coisas. E até mesmo relacionado ao orgulho. Se a gente não se posiciona, o orgulho toma conta da gente. Por exemplo, essa palavra estava me remetendo muito à questão do casamento. Porque, assim, muitas vezes nós mulheres nos ensoberbecemos, porque, né, nós somos de oração. Eu falei um pouquinho lá na igreja. A gente ora muitas vezes até mais do que os nossos maridos. E aí a gente acha que tá ali, porque a gente está se deleitando na graça, que a gente não pode resolver alguma situação. Aí julga que ele tá errado, mas a gente tem essa graça. Porque Deus, ele nos deu a graça. Aí, muitas vezes, nós não conseguimos apaziguar a situação. Deixa ele. Deixa ele que tem que pedir desculpa. Mas às vezes está nas nossas mãos o poder de acabar com aquela situação. Aí entra novamente a soberba, eu não vou fazer, porque eu tô certa.
e ele está errado. E muitas vezes não é questão de estar certo ou de estar errado, mas é quem está posicionado para mudar a história. É estar posicionado para fazer a diferença. Porque muitas vezes Deus nos dá nas nossas mãos o poder de mudar a situação, independente de quem está certo, de quem está errado, de quem fez ou quem não fez. Então, precisamos nos posicionar de forma humilde e mudar as situações. Então, eu tenho aprendido, e essa palavra falou muito forte ao meu coração. Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Que nós sejamos humildes o suficiente para ouvir a voz de Deus, humilde o suficiente para se retratar, humilde o suficiente para poder apaziguar as situações, humilde o suficiente para receber de Deus a graça de transformação de ambientes, de lugares e de vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A irmã Nilda está aqui. Oi, a paz de Cristo amada. Seja bem-vinda, Nilda. Ô, glória. Compartilha essa live. Compartilha. Eu sou meia analfabeta digital. Eu estava aqui tentando, mas eu vou aprender, vou me dedicar um pouquinho ao digital. Tinha um pouquinho de dúvidas em relação a como faz e tal. Eu lembro que eu participei, até na época do curso de lives, mas do curso, nem me lembrava mais como é que fazia, que eu sou meio assim, do digital. Muito difícil postar, mas até isso a gente precisa mudar, porque é uma porta aberta para que a gente possa também ser influência. Né? Tantas pessoas usando para qualquer coisa, por que a gente não pode usar para abençoar outras vidas? Né? Não somente dentro da igreja. E a gente tem que continuar usando essas ferramentas, né? A gente tem que ser porta-voz. Muitas coisas têm se alastrado pelo fato da gente se omitir. É verdade. A omissão. Sermos covardes por não virmos aqui expor, por a gente não vir aqui denunciar, por a gente não vir aqui ensinar. Verdade. Porque muitas das vezes a gente se acovarda, a gente fala, né, daquilo, mas agimos da mesma forma. Se for parar para pensar, é hipocrisia, estamos agindo da mesma forma. Então, se o Senhor nos deu essa oportunidade, eu creio que é uma ferramenta importante. Quando eu iniciei a mentoria Experiência do Lar, e até no início eu falei, isso não vai dar certo, porque eu não tenho condições de fazer as presenciais, e coloquei vários obstáculos e tal. Foi onde o Senhor me apresentou as aulas online, sabe? Então, hoje eu não tenho desculpa para isso. Então, dentro do conforto da minha casa, eu tenho que disponibilizar aquele tempo e ali levar a mensagem para essas mulheres. E um dia eu falei, Senhor, mas isso vai dar certo? E a palavra de Deus veio fortemente no meu coração, foi: o pouco será o suficiente para mim fazer coisas grandes. A gente se ilude muito com coisas grandes, com muito, e às vezes Deus quer alcançar uma alma. Então eu falei para o Senhor que se o meu ministério, né, se o meu ministério alcançar pelo menos uma mulher, será o suficiente para uma nação ser alcançada. Amém, amém, verdade. Verdade. Às vezes a gente pensa assim, na visão geral, querer fazer tantas coisas e alcançar tantas pessoas. Mas às vezes é uma. Deus vai te levar para um lugar para alcançar uma vida, porque aquela vida é importante, né? Não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que é feito, né? Aquela vida, a necessidade daquela vida, né? Então, a gente falando aqui, sabe o que me veio à memória? A menina de Naamã, a menina que não tem nome. É verdade, é verdade. Aquela menina não tinha nome, mas ela tinha mensagem. Olha que forte isso. Ela não tinha nome, mas ela tinha mensagem, ela tinha palavra de vida. Foi levada cativa para dentro da casa do inimigo do povo de Deus. Glória de Deus, aleluia. Essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. O ambiente não estava favorável para ela. Se ela fosse olhar
O cenário dela não era favorável, humanamente falando, não era favorável para que a palavra fosse plantada ali, aquela palavra de encorajamento ali. Pois não, ali realmente ela prova verdadeiramente ser uma serva de Deus, porque ela poderia estar lamentando, ela fala, eu não quero saber desse homem, né? Estou aqui cativa, vim aqui como escrava, Ter né? Que ódio da o situação, problema é demonstrar dele, a doença é dele. Não, bem ela se feito, né? Bem compadeceu. feito. Ele merece, né? Ele Ela não pensou nisso. era o motivo Então, da quem tem dor dela. chamado não tem escolha. Nós somos chamados em prol de servir. É isso que nós temos que entender. Que o nosso papel nesse mundo não é para nos autopromover. Pelo contrário, se tiver de haver uma promoção, vai vir da parte de Deus. Será tão leve que a gente nem mesmo a gente vai entender da onde isso aconteceu, né? Mas o real intuito que o Senhor nos chamou, eu e você, mulher, que está nos ouvindo neste momento, a você que ainda vai Amém. ouvir, nós somos chamadas para se posicionar, para viver o propósito. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre o reino. É sobre servir ao Amém. outro. É sobre ser ponte na vida das pessoas. Então, você vê que essa menina nos ensina que não era favorável. Ah, missionária, eu não estou bem, eu estou cheia de problemas, a minha casa não está de pé. Não importa, não é sobre você, é sobre o reino. Porque enquanto você cuida daquilo que é do Senhor, o Senhor vai estar cuidando daquilo que é seu. Eu creio que essa menina, a Bíblia não fala, né? O restante da história, mas é claro que ao voltar curado, Naamã voltou curado, que ele teve que mergulhar, ele foi curado não só fisicamente, mas ele foi curado Espiritualmente. espiritualmente e emocionalmente, porque aquelas feridas trouxe traumas na vida dele. Você, como psicanalista, vai poder falar melhor do que eu. Olha Com quantos traumas certeza. esse homem deveria carregar. Então, ele foi purificado. Purificação é o quê? Salvação. Ele foi salva, sua alma foi salva, foi limpa, foi curada, não só juntamente com o seu corpo, né? Então, por isso que ele precisou passar por aqueles 7 mergulhos, que era um processo de íntimo, era só ele e Deus poderia vivenciar aquilo ali. Mas eu tenho certeza que aquela semente que ela plantou ali, ela plantou, né? E eu creio que na volta daquele homem, com certeza, a Bíblia não menciona, mas eu quero conjecturar aqui que ela foi beneficiada pela Com volta dele, certeza, com né? Quando certeza. ele foi curado, então vale a pena ainda assim, por mais que estejamos feridas, por mais que nós estejamos cansadas, mas ainda assim, a gente tem que ter esperança que Deus pode alcançar a vida do outro, e enquanto você, com seu coração aberto em servir, com sinceridade, em espírito e em verdade, o Senhor vai estar te curando, te salvando, te libertando, Amém. colocando a tua casa em ordem. Eu vivencio isso, gente. Às vezes eu tô sangrando, eu vou lá curar feridas de alguém comigo sangrando. E eu me ocupo tanto em me doar pelo outro que quando eu volto para mim mesmo, eu procuro a enfermidade, cadê? Já não existe mais. É Porque eu não verdade, tive porque a gente tempo vê para. que. É assim. A obra do E, Senhor é assim. e muito interessante nessa palavra que, apesar de uma menina, a Bíblia fala uma menina, né? Entre 12 e 16 anos, né? Alguns estudiosos dizem, ela se posicionou. Ela se posicionou contra a dor que ela estava sentindo. Ela se posicionou contra o ambiente que ela estava vivendo. Ela se posicionou o quê? Para viver pela fé. Ela deixou de lado o que ela estava sentindo, o que ela estava vendo e ouvindo naquele lugar, naquele ambiente. E ela se posicionou, assim, eu sou essa, porque a Bíblia chama ela pode não ter mencionado o nome, mas diz a menina que judia, né? A menina do povo. Então ela tinha um povo, ela tinha um lugar. Então ela se posicionou de acordo com a fé que ela tinha, com aquilo que ela cria. Não foi o ambiente que moldou a fé dela. Não foi o que ela estava vendo que moldou, ou o que ela estava vivendo naquele momento. E é onde a gente precisa aprender que não vai ser o ambiente, não é o que nós estamos passando agora que vai dizer que Deus não possa fazer. E muitas vezes Deus quer usar a gente primeiro para que o milagre aconteça na vida do outro, para que a gente possa entender o propósito que ele tem nas nossas vidas, independente de cenário, independente do ambiente. E a gente ser aquilo que nós fomos chamadas para ser. Para você ver a sabedoria dessa menina, porque
Se você for parar, mas como que ela teve uma sabedoria dessa de entender o momento do outro? Porque ela tinha que se preocupar com ela, porque ela estava como escrava. Humanamente falando, mas na verdade ela sabia que a escrava ali não era ela, era Naamã. Nós Exatamente. somos livres em Cristo Jesus. Uhum. O escravo era ele, daquela enfermidade. Uhum. Então, A quando escrava você que liberta. a escrava liberta, era sobre isso. Então, por isso que hoje nós, mulheres, temos que estarmos atentas. Não só mulheres, que aqui tem homens também que entram na live, também vamos falar assim, né? Uma visão geral. Nós temos que estarmos sensíveis, né, ao Espírito Santo de Deus, ao direcionamento de Deus, para entender o processo. Eu para mim, viver mais leve aquilo que eu passo, eu vejo como um processo, como um propósito. Então, quando eu entendo que aquilo que eu estou vivendo é um propósito, se torna mais leve. Eu vou entender que tudo tem um início, meio e fim. Então, Sim. a decisão cabe a cada um de nós. De que forma você vai olhar? Você vai olhar que vai existir um fim ou você vai olhar que aquilo vai ser eternamente aquela situação? Você quer viver ciclos ou você quer viver círculo? Você vai rodando só. Então, tipo assim, a gente falando e veio essa menina, gente, pra você ver como é que é profundo. Uma menina que não tem nome. A Bíblia não menciona família, de onde veio, especificamente, o que ela fazia, de onde ela veio. Só fala que ela foi levada como escrava. Então, eu sempre, quando eu ministro sobre essa passagem de Naamã, eu falo que Deus ele já tinha um plano de salvação para a vida de Naamã. Sabe por quê que eu vejo que Deus já tinha um plano de salvação? Porque não foi o Naamã que levou aquela menina. Eu vejo Deus enviando aquela menina dentro da casa de Naamã para que aquela Sim. semente fosse plantada. Portanto, se eu não me engano, não sei se é em Lucas, algum lugar ali vai falar que o único leproso que foi curado e purificado foi Naamã, naquela época. Porque Deus já tinha um plano de Exatamente. salvação. Naamã, ele representa a salvação sobre a nossa vida. Então, a salvação, Aleluia. Glória a a Jesus. salvação, ela é para todos. Então, você viu que Deus já tinha um plano de salvação para a vida de Naamã. Amém. E ele E Deus- levou ali aquela menina para ser canal de bênção dentro da casa dele. Mas houve uma escolha de querer se posicionar. Até Naamã teve que se posicionar para ser curado. Porque se ele Sim. não sai de casa para atrás da sua cura, ele não receberia. Aí quando chegou lá também que ele tinha que mergulhar, o seu orgulho, ele não queria deixar ele mergulhar. Né? Foi quando ali aquele soldado ali, aquele dele ali que estava com ele ali, falou, poxa, né? Tipo assim, conjectura, vai lá, né? Não custa nada você, né, mergulhar ali, né? Não vai mudar em nada se você não foi tal. Então, trouxe aquela palavra de encorajamento, aí mais uma vez Naamã se posiciona. Então, a gente não está saindo fora daquilo que nós propomos nessa live. Então, é nitidamente dizer que o posicionamento é a chave hoje dessa live, é a chave para a tua vida. Você só vai Amém. viver aquilo que Deus preparou mediante um posicionamento. Não tem outra palavra. Amém. E um posicionamento de servos cria condição para que outros também se posicionem. Então, o nosso posicionamento gera posicionamento em outras pessoas, porque não foi só ela que se posicionou, mas também foi o servo dele. Quando ele falou, por acaso, se te pedisse algo tão difícil você não faria? Agora, algo tão fácil você não pode fazer, que é mergulhar? Ou seja, mais uma pessoa que se posicionou para falar para ele o que ele deveria fazer e que nós sejamos como esses dois servos, né? A serva, que ela estava ali como serva da esposa dele, aquele servo que estava ali posicionadas para pregoar boas novas e gerar milagres Eles na estavam ali para casa e quê? na Para vida das servir. pessoas. Eles estavam Servir. servindo. Ela servindo a sua senhora e ele servindo o seu senhor. Então, é mais uma vez Deus comprovando nessa live que o nosso intuito, que o nosso papel, que o nosso chamado nunca foi sobre nós, mas sim sobre o outro, Amém. sobre o reino de Deus. É verdade, é verdade. E voltando para Esté, ela poderia, por exemplo, né, quando ela está ali diante daquela situação, quando ela se coloca ali, quando o Mardoqueu fala com ela, para ela que ela precisava, né, fazer alguma coisa, querendo que ela, né, se posicionasse, ela temeu por algum momento, colocou vários obstáculos. Ela olhou Isso. para o ambiente, né, para a situação, para as coisas humanas. Mas depois ela fez o quê?
ela não usou a sua posição política, ela não usou a sua posição econômica, ela não usou talvez até a influência que ela teria como humanamente falando, mas ela primeiro pediu o quê? O povo para jejuar. E ali ela se consagrou, se posicionou e falou ali: se perecermos, pereço. Então, é posicionamento. Em prol de quê? Não foi em prol da sua própria vida, mas foi em prol do povo, em prol do chamado, do propósito ao qual Deus tinha colocado na mão dela, através da fala de Mardoqueu. Então, mulheres posicionadas geram situações para que outros se posicionem. E quando nós nos posicionamos verdadeiramente, a salvação ela acontece, milagres acontecem, livramentos acontecem. E eu creio assim que é a palavra da live mesmo, posicionamento. Louva a Deus por você estar me posicionando, louva a Deus por você ser instrumento de Deus para posicionar, porque o seu posicionamento também me gerou em mim um posicionamento, né? E naquela oração lá, que você orou por mim com medo, era todos esses medos que eu tinha, medo de como eu vou fazer, de como que vai ser, o que eu vou falar, como que as coisas vão acontecer. E aí quando eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Porque a palavra de Deus diz assim, o amor lança fora todo medo. Então eu estou com amor, o Senhor é o meu amor, o nosso amor, é por Ele que vivemos, é por Ele que vamos dar continuidade e transmitirmos esse amor para outras pessoas, sermos instrumentos, mulheres posicionadas como instrumentos de Deus para que outras vidas sejam alcançadas. É isso aí, então é preciso a gente continuar se posicionando, a gente vindo aqui, disponibilizando o nosso... É cansativo, né? A gente faz o dia a dia, chega essa hora, se a gente for parar para olhar o corpo, olhar, né? Os a fazer, falar, não vou fazer não, né? Bobeira, não tem alcance não, né? Eu vejo isso quando eu olho a passagem do semeador, da parábola do semeador, ela me ensina muito sobre isso. Quando o Espírito Santo de Deus falou isso comigo, eu fui entender que o meu papel, Kelly, e o seu papel é semear. Agora, analisar o solo cabe somente, quem vai regar, quem vai germinar, quem vai dar frutos, cabe somente a Deus. E aquele que recebeu a semente, né? Que vai optar ali aonde vai deixar essa semente cair, à beira do caminho, no meio dos espinhos, no meio das pedras, ou numa boa terra. Então, a gente tem que entender que existem papéis específicos chamados. Então, o meu chamado é semear. O seu chamado é semear. O seu chamado, homem e mulher que está ouvindo, é semear. Não importa. Mas fulano não vai ouvir, não importa. Porque isso vai ser cobrado de nós. Amém. Verdade. Isso vai ser cobrado. Tanto vai ser cobrado por aquele que não quis ouvir e também aquele que não quis semear, pelo fato de querer analisar solo, analisar o coração do outro. Gente, nós não temos esse acesso. O único que tem acesso ao coração do outro é Deus. Por falta de posicionamento, negligência. É isso aí. Então, é importante trazer a semente. Nós estamos aqui. Pode ter, como tem 3 pessoas agora, caiu a live. Pode ficar só eu e você, não importa. Amém. O meu papel, o seu papel nós fizemos. Amém. Que é semear. Agora, se alguém vai chegar aqui e vai ser alcançado, aí já não cabe a nós. Aí vai entrar, né, o princípio do desejo, né, e do objetivo do desejo, né? O meu objetivo é a minha obrigação, que é ensinar. Agora, o meu desejo é que as pessoas aprendam. Isso aí já não cabe a mim, é entre a pessoa e Deus. Quando eu ministro a mentoria experiência do lar, a gente fala sobre isso, né? Quando a mãe, mas o pai fica preocupado, poxa, mas meu filho já tá desviado dos caminhos do Senhor, como é que eu faço? Meu filho tá que nem um patinho feio, né? Se desviou do rebanho e tal. E eu sempre falo que até eu tinha essa preocupação, mas se algum dia os meus filhos crescerem e resolverem saírem da presença do Senhor, foi quando essa mentoria chegou e me ensinou que existe o princípio do desejo e do objetivo. Aí eu tive que entender que o meu objetivo é minha obrigação, que é ensinar os caminhos do Senhor para os meus filhos. Mas o meu desejo é que eles permaneçam. Então isso aí não cabe a mim.
É só o Senhor ter o poder de alcançar, ter acesso à mente, ter acesso ao coração, ter acesso no íntimo, no oculto, no profundo e no escondido. E muitas das vezes a gente quer ter acesso aonde não cabe a nós. É verdade, é verdade. Então, seja em qualquer aspecto da nossa vida, aprenda isso. Até mesmo no seu ministério. O seu objetivo é sua obrigação. Que você suba num púlpito com 100 pessoas te ouvindo, mas que você também suba num púlpito para pregar para uma pessoa. Que você esteja numa reunião com várias pessoas para palestrar, mas que também você para no meio da rua e Deus te mostra uma pessoa que você pare aquela pessoa e fala da palavra do Senhor. Mas se não ver, o problema é da pessoa. É verdade, é verdade. A gente precisa. E humildade. Isso é humildade no reino. Aonde a gente. O coração humilde alcança a graça. É essa a graça. É essa a graça. Porque se a gente não tiver humildade, Deus vai resistir. A gente está aqui para fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, no seu coração. Eu estou sendo ministrada por essa palavra para continuar a perseverar. E nós precisamos ser resilientes. Porque às vezes, é como eu falei aqui, a gente quer alcançar uma multidão, mas às vezes é uma pessoa. Por exemplo, a escrava de Naamã, ela foi ali para alcançar Naamã. E só como. Aí lá no Novo Testamento diz que só Naamã tinha muitos leprosos lá. Né? E agora, foi uma... Quem não está com a visão aberta espiritualmente vai entender que ela alcançou só Naamã. Mas, na verdade, ela alcançou muito mais do que Naamã. Porque um Naamã curado é um sacerdote curado dentro do lar. Amém. Sua família então, curada. É isso aí. Então, aquela menina sem nome, que eu vou repetir, ela não tinha nome, mas ela tinha mensagem, né? Que é isso que eu e você temos que aprender, mulher. Nós não temos nome, não somos famosas. Nós não temos milhares de seguidores, não temos fama, não ganhamos dinheiro com isso, mas nós temos mensagem. A mensagem de vida, a mensagem de cura, mensagem de libertação. Então, a menina de Naamã, ela não só alcançou Naamã, mas ela alcançou uma família, ou às vezes até um estado, uma cidade, porque uma pessoa curada, ela cura pessoas. Uma pessoa ferida, ela fere pessoas. É verdade. Então, gente, o discernimento, a visão espiritual, ela tem que estar sobre as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje. Porque são fases que nós estamos vivendo que se a gente for olhar para o outro, a gente não reconhece que aquela pessoa tem a capacidade de se reinventar, de mudar, de haver mudança na vida dela, e a gente não vai mais acreditar naquilo que Jesus fez por nós na cruz, que deu a vida por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação. A gente não vai conseguir mais ganhar almas, porque a gente vai passar a acreditar que não há mais esperança sobre o outro. Tudo bem, mas ele não quer problema do outro, mas eu estou aqui para pregar para ele. É isso que eu quero. É isso que Deus está querendo falar aqui nesse momento. A gente está fazendo a nossa parte. Mas não tem problema. O nosso papel é posicionar, porque a gente está olhando muito sobre o outro e está esquecendo também sobre nós. Então, até quando nós olhamos para nós e entendemos que nós temos que fazer, é um posicionamento e ao mesmo tempo estamos cuidando de nós. É verdade, então, porque é o nosso processo. É no nosso processo que Deus vai trabalhando em nós, curando também as nossas feridas, né? Nos aproximando dele para que a gente possa viver o milagre, né? Através da gente ser usado para o outro, ainda que a gente não tenha vivenciado aquele milagre, por exemplo, ela estava pregando libertação, sendo que ela estava escrevendo, ela ainda não estava vivenciando uma liberdade, né, do seu corpo. Mas ela estava ministrando sobre outras liberdades. Isso também não pode nos impedir de pregar a palavra. Muitas vezes eu fiquei cativa nesse pensamento, achando que primeiro eu tinha que viver o milagre no meu casamento, eu tinha que viver o milagre no financeiro para eu poder pregar. Quantas vezes eu deixei de subir no púlpito, eu ser convidada, eu falei, não vou porque eu não estou vivendo, eu vou pregar o quê? Porque se eu não estou vivendo, quantas oportunidades perdi porque eu fiquei cativa desse pensamento. E eu aprendi muito. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração. É uma das mensagens que eu mais amo. Eu já preguei tanto nessa passagem da escrava. Meu filho fala, mãe, você vai pregar de novo. Cada vez que eu vou pregar essa passagem, Deus me dá uma outra mensagem. E Deus vai trabalhando, vai trabalhando. Eu vejo como que essa menina... E você falou algo assim, alcançou uma família, não.
esse milagre, essa menina, ela tem alcançado gerações após gerações, porque através dessa mensagem, Deus mudou a minha vida, através dela ter Glória! se posicionado lá atrás Por isso para que eu pregar a falo, palavra, uma mulher mesmo sendo alcançada, uma menina. nação alcançada. E exatamente. Hoje, a minha geração está sendo alcançada por esta palavra. Por quê? Por crer. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Nós não vimos, mas nós cremos que aconteceu, porque cremos no nosso Deus. Nós não estamos vendo com nossos olhos físicos, mas nós cremos no nosso coração ai, caiu um negócio aqui no meu. Que Deus, ele é fiel e pode curar ainda. Ele não mudou. Ele cura, ele liberta, ele transforma. E através do nosso posicionamento, ele vai levar a cura, a libertação, a transformação para a vida de outras pessoas, independente do cenário. Se é para uma pessoa, se é para 10 pessoas, ou se é para 20 pessoas, não importa. Importa que nós estejamos posicionados. E o melhor disso tudo, amada, é viver o propósito de Deus, estar com Ele, sentindo Ele no caminho, te segurando pela mão, te carregando no colo. Porque muita gente. Aleluia, glória a Deus, porque eu tenho sentido Deus assim, ó, muitas vezes me segurar no colo, falar assim, não estou vendo nada, o cenário é totalmente contrário, mas só em sentir a presença e saber que em algum momento ele vai fazer algo, porque ele tem algo para fazer, porque não tem choro que dure mais do que uma noite, né? Não tem prova que seja eterna. Mas a bonança vem. Não tem tempestade que dure a vida toda, mas Deus tem bonança. Deus tem bonança. Nesse contexto todo, Deus tem bonança para as nossas vidas. E isso é o melhor de tudo. Para mim, hoje é o melhor de tudo. Eu estar vivenciando esse propósito. Está sendo lapidada por Deus e dentro desse processo, Deus está trabalhando na minha alma. A minha alma. Esse é o meu milagre. Se o financeiro vai mudar, se algumas coisas vão acontecer, né? Que a gente fica ansiosa para muitas coisas aconteçam. Não, eu estou vivendo a vida com Deus. Porque se eu morrer hoje, nada do que eu pensei lá para frente vai adiantar. Vai adiantar o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou presenciando hoje, o que eu estou crendo hoje, a posição que eu estou hoje diante de Deus e diante dos homens. Então, mulher de Deus, hoje eu quero convidar você mais uma vez. Até o final dessa live, nós vamos bater nessa tecla do posicionamento. Aquela menina de Naamã, ela olhava para Naamã, ela sabia do Deus que ela servia, ela sabia que Deus tinha o poder de curar a vida de Naamã. Ela também sabia que o profeta já tinha uma palavra liberada do céu para Naamã, mas ela não tinha certeza que Naamã iria aceitar receber a cura. Então, isso nos ensina que você precisa sim se posicionar dentro da tua casa hoje. Você precisa sim se posicionar dentro do teu casamento hoje. Você precisa sim se posicionar dentro do teu trabalho, dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, seja onde for. Ah, mas eu olho no... Não. Ei, faça a tua parte, se posicione. Se precisar de pregar, pregue. Se precisar de lançar uma semente, lança. Não importa qual vai ser o resultado, mas o seu posicionamento vai gerar milagres sim. Faça a sua parte. Não queira analisar solo, ou seja, não queira analisar coração de ninguém, a mente, não queira ter acesso aonde você não tem permissão. Mas faça a tua parte, a tua permissão é fazer, é se lançar, é se posicionar. Então não olha mais com os olhos carnais, começa a olhar com os olhos espirituais, aqueles olhos que o Senhor preparou para a tua vida e começa a declarar hoje que tem jeito sim. É só você se posicionar. Não tem como eu vir aqui na live falar receba porta, receba chave, receba carro, receba casamento restaurado, receba filhos encaminhados, receba faculdade, receba trabalho. Se você não se posicionar, não adianta eu trazer uma palavra, mas se você não se posicionar, tem coisas que o céu vai fazer para você, mas tem coisas que você tem que fazer. Porque o céu não tem como acessar, porque é algo natural. Aquilo que é natural é para mim e você fazer.
sobrenatural ele é com o Senhor. Então a mulher, quando ela entende que ela tem que usar de sabedoria, de discernimento e posicionamento, ninguém segura essa mulher. Amém. Não Glória tem a como. Deus. Para você ver que na história de Esther, ela não chegou lá falando, olha, ó, estão querendo matar o meu povo, eu sou sua esposa, você vai lá e mata todo mundo, resolve lá, porque eu sou sua mulher. Não é assim que a gente quer resolver no peito? Resolve lá, é assim que você tem que fazer. Passar por cima daquilo que não cabe a nós passar. Não, Esther nos mostra uma mulher de posicionamento, de postura. Uma mulher que poderia se tornar vítima daquilo que ela era, uma órfã, mas ela viu a oportunidade, ela viu conexão ali naquela oportunidade de salvar o povo de Deus, em prol do povo de Deus, e ela se preparou para chegar diante do rei. Ela não chegou falando aquilo que ela pensava, aquilo que ela queria, não. Ela se preparou, porque essa semana Deus tem falado muito comigo essa questão, e eu falei, eu repito, não tenho medo de dizer novamente, que quando nós falamos fora do tempo, nós se tornamos faladeiras, nós perdemos a credibilidade, as pessoas não confiam em nós. Esther sabia disso, Esther era uma mulher sábia, ela sabia, se eu falar fora do tempo, eu vou me tornar uma faladeira, uma mulher que corre o risco de ser morta pelo rei, porque ela não poderia chegar de qualquer maneira na frente do rei, ela teria que saber se posicionar. Não, ela falou no momento certo, no tempo certo, e quando ela chegou, não houve morte, pelo contrário, gerou foi vida na vida do povo, através da vida daquela mulher, ela falou, e ela não se tornou uma faladeira, por mais que ela tivesse razão. Mas ela teve credibilidade na sua fala. Entenda isso, mulher. Fala no tempo certo. No tempo oportuno, com sabedoria, com discernimento. Porque a mulher que se posiciona e falar no tempo certo, ó, Deus eleva ela. Sabe, aonde ninguém nesse mundo tem o poder de te levar, a não ser o próprio Deus. Receba essa palavra hoje. Amém. Então, hoje é dia de chave. Então, se eu e você, porque quando eu ministro aqui, tá aqui, ó, o Espírito Santo de Deus falando comigo. É isso aí, Sanara. Funciona. Fala no tempo certo. Eu tô aprendendo com o Espírito Santo aqui nesse momento. Então, eu não vou mexer sozinha. Eu vou dividir aquilo que o céu está trazendo dentro do meu coração. Porque eu quero ser uma mulher. Mês que vem agora, dia 29, né? Vai ter o lançamento de um livro que eu estou participando. E o meu tema é: eu sou uma mulher conectada e ativada para as nações. Então, eu quero carregar esse título, sabe? Eu quero ser uma mulher conectada, eu tô aqui, me conectando com você, com outra pessoa, sabe? E ativada, eu quero me ativar para as nações, para o reino de Deus, me entregar ao Senhor, viver o propósito do Senhor. Mas para mim viver tudo isso, para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você tem que se posicionar. Um dia também, Kelly, eu tive muito medo. Aquele dia que eu orei por você ali, o Senhor me mostrava muito medo, muita insegurança, mas eu declarei ali aquele dia com fé, crendo que o Senhor poderia mudar. Agora, eu tinha fé no Deus. Olha pra você ver como é que é a situação. Eu orei dentro daquilo que Deus mandou. Eu tinha fé que Deus poderia agir na sua vida, mas eu não tinha certeza que você ia ouvir, que você ia dar credibilidade àquilo que Deus estava falando com você. Aí coube a quem? Então eu fiz o meu papel, eu semeei. Amém. Eu levei a boa semente. Amém, verdade. Nossa, e como você, que... Se posicionou mediante a semente, mediante aquilo que Deus falou no seu coração, que Ele tem falado e vai continuar falando e te encorajando. Então, esse é o segredo, gente. Se posicione, leva a boa semente como aquele semeador. Não importa quem vai receber, aonde vai deixar essa semente cair. Mas o que importa é que você faça o teu papel, aquilo que Deus te chamou. E outra coisa, seja fiel no pouco. Usa as armas que você tem. Ontem na live aqui com Joyce, ela trouxe a questão de Jael. Jael usou o que ela tinha ali para matar aquele inimigo do povo de Deus. Uma estaca e um martelo. Era coisa que ela já tinha habilidade no dia dela, no dia a dia. Porque ela era nômade, ela ajudava os seus maridos, seu marido, né? As mulheres nômades ajudavam os seus maridos a bater a estaca da barraca quando eles iam acampar. Então, tipo assim, ela pegou uma ferramenta que ela já tinha habilidade. E eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu falo que eu simbolizo esse martelo, essa estaca com a palavra oração. São duas ferramentas que você tem dentro da tua casa, dentro da tua vida, que o Senhor tem te ensinado, se disponibilizar de graça. E muitas das vezes não usamos. Então tem
Pequenas, falamos aqui coisas de pequenas. Então isso nos lembra o quê? Pequenos começos. Uma árvore, ela não vem de uma árvore, ela começa de uma semente. E demora, tem todo o Zacarias seu fala sobre os processo. pequenos começos. É Valorize verdade. os pequenos começos. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize a sua casa, a sua família, o seu ministério. Ah, mas eu quero. Não, às vezes o microfone que você vai pegar é o cabo do garfo, da concha, da colher, da sua cozinha, que você, durante você estiver cuidando da sua casa, você vai estar ali louvando a Deus. O microfone pode ser dentro da tua casa. Você vai pregar a palavra de Deus para que ele esteja dentro da sua casa, porque a Bíblia fala que ela nos ensina que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. E às vezes a gente está buscando coisas que não cabem a nós no momento, não está no tempo, não estamos ainda preparados para receber aquilo que o Senhor, mas já tem algo do céu liberado para a tua vida, então receba hoje. Como? Amém, glória a Jesus, eu creio. Todo posicionamento gera consequências, né? Agora, se eu estiver bem posicionada, o milagre acontece. Glória a Deus. O milagre acontece. As consequências serão certas. Milagres acontecem. Aleluia, glória a Jesus. Louva a Deus pela sua vida missionária. Porque as suas palavras foram assim, como flecha no meu coração. Como flecha ali, assim, eu me senti como aquela mulher do fluxo de sangue. Essa é uma verdade. Porque eu fui tocada ali e eu saí dali diferente. E eu não sou mais a mesma pessoa depois daquela oração. E você precisa voltar e testemunhar isso. Aleluia, eu vou testemunhar, com certeza, com certeza. Literalmente eu senti assim, virtude de Deus sobre a minha vida e realmente assim, medo de tantas coisas, de pequenos posicionamentos. Eu estava, vamos dizer assim, eu estava estagnada, né? Parada. Essa é a minha. Eu estava paralisada naquilo que. E muitas vezes dizendo não para aquilo que Deus estava ministrando e duvidando, às vezes, de algumas coisas que Deus já estava falando. Mas eu falei assim: não, chega de duvidar, chega de. E quando você estava orando, a palavra que veio ao meu coração foi: o amor lança fora todo medo. E eu senti a virtude de Deus sobre a minha vida. De que todo medo, tudo que não provém de Deus, Deus estava tirando para que eu pudesse fluir. E a minha pastora, uma das minhas pastoras, falou para mim assim: ó, Deus vai soprar seu nome. Deus vai soprar seu nome. E eu também, quando ela falou aquilo assim, eu senti a virtude, eu senti que o momento de Deus estava chegando. E eu falei para o Senhor ali, eu falei: Senhor, faça a sua vontade. Eu estou aqui na tua dispensação. Faça aquilo que te apraz, Senhor, faça aquilo que te apraz. Eu não sei como vai ser. Eu não sei. Mas eu sei que você pode. Eu sei que tu tá no controle. Aí eu comecei a falar: o Senhor me basta. O Senhor me basta. O Senhor me garante. O Senhor me garante. E louvado seja Deus, porque Ele tem garantido e muitas coisas têm acontecido. E o melhor de tudo é ver milagres acontecendo na vida das outras pessoas. Isso não tem preço, não tem preço, não tem preço. Aleluia, glória a Deus. Kelly, quero te agradecer, tá, pela sua disponibilidade, por disponibilizar o seu tempo, né, para estar conosco aqui na live. Para muitos isso não pode ser nada, tem pessoas que passam por aqui, desdenham, não querem ouvir. Eu aprendi, por exemplo, você sabia que muitos dos meus posicionamentos veio de lives como essa, que eu parei para ouvir, porque às vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer aprender. A Bíblia fala que muitos perecem por falta de conhecimento. Então, às vezes, por você não se posicionar, até mesmo em ouvir, você acaba perdendo oportunidades. Então, essa live de hoje, gente, volta. Vou deixar salvo aqui no Instagram, vou deixar salvo lá no YouTube. Quando vocês quiserem acessar, volta, ouve. Para você ter noção, um mês antes de eu vir embora para aqui, para a região dos Lagos, foi uma convidada minha lá na minha igreja, na época ela me convidei para pregar, na sexta-feira, e ela ministrou sobre Moisés, sobre um projeto. E o tema era o projeto. E nitidamente eu vi Deus descer do céu e falar comigo ali através daquela mulher. Mas como que Deus usou aquela mulher para mim aquele dia? Como?
E aquilo ali eu chorei, me quebrantei. Quando terminou a pregação, ela falou assim, olha, eu só não desci do púlpito e fui lá, botei a mão na tua cabeça, porque Deus mostrou que você já estava ouvindo. Você entendeu que era para você que Deus estava falando ali. Aí quando eu cheguei aqui um dia, eu estava passando por um processo muito difícil aqui, porque eu ainda estou no processo ainda de acomodação, que só tem 1 ano e pouco que a gente está aqui, uma região diferente para mim. Eu sou mineira, sou de outro estado e tal. E eu estava no sofá, triste, chorando, desesperada. Na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou daquela mensagem. E eu lembrei que eu gravei, eu fiz a live da mensagem. E deixei gravada lá no Instagram da igreja, que na época era eu que cuidava da mídia. Então, na mesma hora, eu corri lá no Instagram da igreja, corri, achei a mensagem. E ali eu sentei, ali de novo o Senhor destrinchou aquela mensagem. Via como eu chorei, me quebrantei. E ali veio aquela palavra de conforto. O Senhor me renovou as minhas forças. E eu tô aqui, posicionado, vivendo o propósito do Senhor. Então, é importante parar para ouvir. Aleluia. Então, essa live ela vai ficar salva. Ouve de novo, com detalhes, porque o Senhor te entregou ferramentas poderosíssimas aqui hoje. Aleluia. E de graça, tá? De graça. Sem pagar nada, no conforto da sua casa. Então, receba aquilo que Deus está enviado para você. Né? Não perca oportunidades, porque oportunidades te faz perder conexões. Não perca conexões, porque conexões te faz perder oportunidades de Deus para tua vida. Então, Kelly, muito obrigado. Gratidão pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua casa, né? Em breve vamos anunciar muitas coisas boas, né? Que o Senhor preparou para a nossa vida, para a sua vida, e você vai ver vai ser uma virada de chave. Amém. É uma porta do céu que se abre. Amém. Sabe? É o novo de Deus. Você decidiu viver o novo de Deus. Então, viva o novo, se mergulhe. Sabe? Se enche mesmo do Espírito Santo. Aleluia. Se transborda, até exalar, até transbordar, porque quando nós nos enchemos, a gente tem que se encher até o ponto de transbordar na vida daqueles que precisam. E Deus, Ele vai usar a sua vida nessa terra como instrumento. Você não foi chamada à toa. Você não foi escolhida à toa, não. Você foi escolhida para um propósito. Então, esse posicionamento seu hoje vai te elevar a um nível, não que o homem preparou para você, mas que o próprio Deus preparou e você vai viver. Então, muitas das vezes, aquilo que você viveu e tem vivido, às vezes você pergunta por que essa situação? Mas é uma preparação. Você precisa ter maturidade em todas as áreas da sua vida para você ter lugar de fala aonde o Senhor vai te colocar. Amém. E a gente não pode desprezar o anonimato do processo. Às vezes Deus está muito mais no processo do que no propósito, no final, porque o propósito ele já sabe o resultado. Mas o processo que é o porém, porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio de querer passar, de vivenciar. Então, Deus está mais do que você está vivendo aí, mulheres, homens que vão acessar essa live aí, do que na finalização. Porque a finalização é fácil, saber que você venceu. Mas e o processo até chegar lá? É verdade, é verdade. Eu louvo a Deus também, amada, pela sua vida, tá? Pelo privilégio, né, de estar aqui com você, por essa porta que você abriu na minha vida, você é instrumento de Deus. Eu louvo a Deus pelo seu posicionamento, porque como nós falamos aqui, o posicionamento de uma mulher gera possibilidade de posicionamentos de milagres na vida dos outros. Isso para mim hoje é vencer, né, barreiras, pensamentos, eu me sinto vencedora nessa noite por ter vencido tantas coisas, vencido o meu medo, né, de me expor, que era uma coisa que eu sou. As pessoas acham que eu sou meia fala, não sei o quê, mas eu sou um pouco reservada, tenho medo de me expor, principalmente em rede social. Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por você ter sido instrumento de cura para a minha vida. Porque quando você ministrou, quando você impôs as suas mãos sobre mim, né? E o que eu assim, achei mais, não é nem interessante, mas algo assim, diferente, foi quando você tocou nas minhas pernas. Você não botou a mão na minha cabeça, mas você botou a mão no lugar onde eu me sentia travada, aonde parecia que eu queria andar e as minhas pernas não iam. Então, assim, a tua humildade de descer ali e tocar nas minhas pernas no local onde se encontrava a minha dificuldade. Porque as minhas pernas ali representavam o passo que eu não estava dando, a caminhada que eu não estava caminhando.
e a mudança, a virtude, né? E só pode exalar a virtude quem realmente está posicionado. Então, eu louvo a Deus pelo seu posicionamento, eu louvo a Deus pela sua vida, e que a gente possa continuar essas mais lives, mais obras, que a gente esteja mais juntas, fazendo a obra e posicionados para fazer muito ainda para o reino, né? Amém. Eu senti de contar algo aqui para vocês verem que o que paralisava ela é o medo, para vocês terem noção que Deus ele tem tratado comigo nos mínimos detalhes. Quando eu finalizei o livro do Mulheres de Atitude com a pastora Cirlei, do projeto que eu participei, do primeiro livro com ela, e teve o lançamento lá em Minas, teve no Rio e teve em Portugal. Porque ela é de Portugal. E o lançamento no Rio era o lugar mais próximo para mim, que agora que estou aqui na região dos lagos. Então eu não pude estar em Minas, então eu poderia estar no Rio de Janeiro, que seria lá em Seropédica. Só que eu tinha um medo, graças a Deus, ficou no passado, eu tinha um medo de andar sozinha, de viajar. Quando você falasse assim comigo, por isso que eu recusava muitos convites. Sabe? E até hoje eu tenho que me policiar com isso. Por quê? Porque quando fala que eu tenho que viajar, que eu tenho que sair de casa, sair do meu acomodismo, que eu tenho que pegar um ônibus, que eu tenho que pegar um carro, que eu tenho que pegar um... Aqui me dava uma crise de pânico, eu começava a chorar, eu ficava passando mal, eu entrava em desespero. E quando a pastora Celé falou assim, não, eu quero você lá no Rio com a gente, sim. E eu comecei a chorar aqui dentro de casa com ele. Não, eu não vou, como é que eu faço? Menino, eu fiz um escândalo. Foi Jesus, a pessoa, uma criança. Eu não vou, eu não consigo. Eu falei, eu não consigo. E aqui me deu uma crise de pânico, eu entrei em desespero, Kelly. Eu não vou, eu chorava, porque ao mesmo tempo eu queria ir, eu queria vencer aquela barreira e eu não conseguia devido ao medo, porque o medo me paralisava. Aí tudo era desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu botei desculpa em todas as coisas para mim não ir, para mim não sair do meu acomodismo. A minha mente não deixava eu vivenciar o novo de Deus, porque eu deixei com que a minha mente me paralisasse, porque tudo que você pensa, que você verbaliza, então eu coloquei aqui que eu não conseguia, que eu tinha medo, que não ia dar certo, que era perigoso, que era isso, então eu não conseguia agir. Então aprenda, plante aqui e colhe na ação. Então, até o momento que ele falou, Letícia, não tem medo nenhum, você vai pegar um carro ali, o carro vai te levar. Eu falei, vou. Aí, falei que não ia. Quando chegou num dia, na noite anterior, que de madrugada eu teria que levantar para poder ir. Eu me posicionei. Falei, não, eu vou me posicionar, porque eu preciso viver o novo de Deus. Eu tenho que quebrar isso, porque se o Senhor falou que tem chamado comigo com as nações, porque as promessas de cada dia têm chegado, como é que eu vou ir até as nações se eu não saio de casa? Para ele, na rua. Né? O medo me paralisa. Aí eu liguei pro meu vizinho, filhos, menos barulho aí. Eu liguei para meus vizinhos, falei, meu vizinho, você pode me levar lá na pista, porque eu preciso pegar um carro lá. Ele falou, leva, 3 horas da manhã, a luz acabou, foi uma luta para me sair de casa. 3 horas da manhã, eu peguei o carro aqui com meu vizinho, me levou lá na pista. Eu cheguei lá na pista, ali na Amaral Peixoto, tinha ninguém, um silêncio, a rua deserta, eu morrendo de medo. 3 horas da manhã, sozinha naquela pista, porque eu tinha que pegar o carro ali. Aí, meus filhos, aí eu com muito medo, aí o carro veio, enfim, eu com muito medo, entrei naquele carro com pessoas desconhecidas, porque era um BlaBlaCar, né? Entrei naquele carro, mas me tremi, chorando, Kelly, porque eu fui enfrentar, mas chorando, porque o medo ainda estava ali, né? Quando chegou em Nova Iguaçu, eu falei, e agora? Aonde está a Seropédica? Onde está esse lugar? Como é que eu faço? Que carro eu pego? Que ônibus eu pego? Aí eu perguntei pro rapaz do carro, como que eu faço agora? Ele falou assim, chama um Uber, porque o Uber já vai te levar no seu endereço. Eu falei, verdade. Ali mesmo, o senhor deixou ele me esperar, para mim não ficar sozinha no ponto. Ele me esperou eu acionar um Uber. O Uber esperou o carro chegar, ele esperou eu entrar dentro do carro, e o carro me deixou na porta da casa da irmã, onde ele ia nos receber. Eu e as demais mulheres do lançamento. Sabe? E quando eu cheguei ali, eu abracei e falei, gente, pra vocês isso não pode ser nada, mas vocês não sabem o que eu enfrentei pra chegar até aqui. Eu enfrentei a mim mesma. O meu medo que me paralisava. E não, porque na alegria, parecia que era tão besta, né? Você pegar um carro e ir ali. Não, aquilo pra mim era algo de outro mundo. Então, por isso que hoje eu tenho empatia. Quando alguém fala eu não consigo, eu tenho que procurar encorajar essa pessoa, não desprezar essa pessoa, dizendo, não, porque eu vivi isso, então eu sei o que é. Você enfrentar algo que te traz medo, que te traz pânico. Vencer as batalhas na mente, né? E olha, gente, isso aqui batalhas na mente. Treinado.
Batalha na mente. Então, eu não sei por que eu estou contando isso, mas às vezes porque você está vivenciando isso. Às vezes você não ainda recebeu o novo de Deus, porque tem algo te paralisando. E às vezes pode ser o medo, que assim como me paralisava e paralisou a vida de Kelly. Mas eu creio, declaro nessa live, crendo que todo medo vai ser transformado em ousadia, coragem, determinação, para você receber hoje aquilo que o Senhor não vai preparar, mas o que Ele já preparou. Entenda uma coisa, Deus não prepara para você, que já está preparado. Ele prepara você para receber aquilo que já está preparado. Então você precisa vencer esse medo, não sei o que é a sua paralisação, se é medo, qual outro nome você dá para essa situação. Mas nós declaramos hoje, a minha voz, o meu nome, o nome da Kelly, a voz da Kelly não tem poder, mas o Deus a qual nós servimos, Ele tem poder e nós declaramos hoje, se assim for a vontade do Senhor, você receberá vitória da parte dele no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, eu creio, amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Muito obrigado pela participação de vocês foram muito especiais para nós aqui, e se cada um aí compartilhar essa live depois, mande para alguém que você sente no coração, essa pessoa precisa ouvir isso, mande para ela. Mande para ela, porque o Senhor liberou chaves aqui de destravar de portas de vidas nessa noite, e eu creio que Deus ele vai agir na sua vida. Kelly, muito obrigada, tá, minha linda? Obrigado, gratidão mesmo. Estamos juntas aí em prol do reino. Né? Eu louvo a Deus pela vida de Denise, tá vendo? Denise faz aqueles trabalhos dela lá, às vezes as pessoas podem até desdenhar, mas foi uma conexão, né? Então a gente tem que aproveitar oportunidades e conexões aí, que muitas das vezes tem vindo dos céus para a nossa vida. Gente, muito faremos muitas coisas ainda. Gratidão. Amém. Glória a Deus também. Eu vou desativar os comentários aqui. Alguém tira um print aí? Aí, desativei. Dá um sorriso. Tira um print para nós aí, gente. Tira aí, gente. Nos manda. Por favor. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Peraí. Eu tirei uma. Não sei se ficou legal. Tirou? Tirei aqui também. Gente, ó, muito obrigado. Fica com Jesus, a paz do Senhor. Uma excelente noite, um restante dia de semana. Amém. Que o Senhor venha abençoar e que possamos voltar aqui. Se alguém ouviu essa live, volta aqui. Eu dou a liberdade de você testemunhar que você foi alcançada pelo céu e que você vai fazer parte de uma geração de Esther. Amém. Glória a Deus. Amém. Beijo. Ó, beijo, fica na paz. A paz.